Olá, bem-vindo ao Pode Ser Pauta, eu sou Cris Moraes e aqui esse podcast é para falar sobre comunicação, assessoria de imprensa, os desafios para quem trabalha, para quem empreende e principalmente sobre o mercado de trabalho. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da inclusão e como os profissionais estão hoje no mercado, o que as pessoas buscam, o que as empresas buscam. Então aproveita aí para seguir o podcast na sua plataforma de áudio preferida, no nosso canal do YouTube, também para me acompanhar no Instagram, crismorais.piara, que eu estou sempre falando sobre comunicação, PR e estratégias de comunicação. E esse episódio especial, ele traz também uma pessoa que eu tenho muito relacionamento, que é uma cliente da agência. Ela está há pouco tempo com a gente, mas traz aí uma história, uma bagagem muito grande nessa área de inclusão e mercado de trabalho. Eu quero apresentar aqui Flávia Mentoni. Muito bem-vinda, Pode Ser Pauta. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. É muito bom ter uma pessoa que é especialista nessa área, porque sabe que é uma das dores, né? Pelo menos para quem é dona de agência, é uma dor contratar. Você é a mestre nisso, né? É uma dor aí no mercado contratar, principalmente pessoas com deficiência, mas contratar, no geral, os desafios são sempre os mesmos. E eu até usei já, Flávia, num outro episódio que eu falei sobre júnior, pleno, sênior. Eu falei, Flávia, eu tenho uma dúvida aqui, será que é a mesma que, né, que concorda com isso? As empresas têm uma dificuldade de encontrar um atendimento pleno, daí você até me ajudou, né? Falou que não é só Sim. da minha área, né? Em todas as áreas é difícil definir o que é um júnior, o que é um pleno e o que é o sênior, porque varia muito de empresa para empresa ali os skills que se exige de um profissional ao pleno e de uma para outra. Mas no fim é assim, quanto mais autonomia o profissional tem, mais senioridade ele vai ganhando. Eu tive uma entrevista, hoje foi um dia de gravações, uma entrevista com uma pessoa com muita senioridade, a gente percebe, né, que a pessoa consegue ter uma visão do todo, é isso que, essa maturidade também profissional, né? Exato, consegue ter uma visão do todo, consegue fazer os projetos sem gestão, consegue pensar ali, mesmo que seja um projeto que a pessoa nunca fez, mas tem mais senioridade, consegue ali executar, pensar, dar ideias, isso que acaba diferenciando ali, que a nossa experiência acaba valendo mais. Eu não apresentei a Flávia, mas quero aproveitar para apresentar que a Flávia é especialista em inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, fundou a Reponto, né, que ela vai contar um pouquinho dessa história, com o propósito de transformar a inclusão profissional de forma significativa, criando metodologias próprias para recrutamento e seleção, é psicóloga formada, tem aí MBA em gestão de pessoas, tem pós-graduação em emprego apoiado, você realmente se especializou nessa área, né? Eu me especializei, falei, vamos estudar psicologia, e aí depois disso eu falei, quando eu decidi o que eu ia fazer, eu falei, vamos estudar isso, especializar. E antes de você empreender, ter a sua própria empresa, você também trabalhou, né, na área pública, né? Foi Sim, isso? no setor público. Eu cheguei a ser responsável pelo programa Diversidade da Prefeitura de São Paulo. Isso foi em 2013, que foi uma época que diversidade era ainda meio mato aqui no Brasil, estavam Total, né? caminhando e foi uma escola para mim. Foi aí que eu comecei a aprender, a entender as coisas, chegavam na minha mesa e aí a gente tinha que pensar em projetos. Então a gente começou a desenvolver os fóruns de discussão com as empresas. Hoje está bem grande aí esses fóruns aí que acontece, a gente começou lá atrás. Então aí projetos com a ONU, né, o Acnur, com as grandes ali para a área de refúgio, e aí a gente foi engatinhando aí, aprendendo. Isso já aprendendo como colocar profissionais para Sim, trabalhar na dentro do setor público. empregabilidade. Não, era a Ainda. Secretaria do Trabalho, Tá. então tinha que pensar na empregabilidade desses grupos subrepresentados ou Uhum, minorizados, que uhum, falam. Então, a gente tinha que pensar na empregabilidade desse público. uhum. Então, era ver como que se fazia, aí aprender fazendo. Projetos, aqueles projetos de inclusão, Projetos. até, né, as empresas Sim, têm uma estrutura física, são muitos detalhes, né? são. Aí depende muito do público da empresa, mas foi uma grande escola ali, porque o município de São Paulo tem bastante gente, então foi onde eu E aquela aprendi. época ali você já começou, você até quando, né, a Flávia está aqui conosco esse ano na agência, né, pela Reponto, mas você já dava entrevistas, né, já tinha um Já, posicionamento. eu já era 2010, 2011, eu fui porta-voz da Secretaria do Trabalho, me escolheram e aí eu acabei, né, tinha a equipe de comunicação, assessoria de imprensa,
E aí eu fui aprendendo ali, como é que fazia, era muito canal aberto. Bom Dia São Paulo, tinha bastante, às 7 da manhã ao vivo, tinha 1 minuto para falar, foi um desafio. E como foi como era essa Gravados. experiência, você ser assim, não fazia parte do teu Não. trabalho, mas você deu um jeito na época, assim, como Eu é que sempre foi? fui assim, depois não é à toa que eu virei empreendedora, mas me dá uma missão, eu vou tentar aprender e fazer o melhor que eu posso. Então eu perguntava ali para a assessoria de imprensa como é que fazia, para onde tinha que olhar, como é que tinha que falar. Aí eu lembro de um assessor de imprensa que falou: olha, você está falando que a pessoa está desempregada, não vai falar sorrindo. Aí, boa. Parece óbvio, óbvio, né? Mas não era tão óbvio. Não, porque assim, mas você fala isso, que bom que o assessor de imprensa falou, porque eu já vi apresentadora de jornal falando que morre alguém e termina com um sorriso. Você não tá escutando o que você tá falando, né? Exato. E aí, como olha para a câmera, quando era gravado eu achava mais difícil, porque aí eles exigiam mais. Ao vivo você tinha que fazer naquele bate-pronto, né? Bate-pronto. E daí, depois dessa experiência que você teve lá, como é que você chegou na ideia de criar a sua própria empresa, de criar a Reponto? Porque eu cheguei ali, né? Depois, quando eu fui responsável por diversidade no município, não tinha mais por onde crescer. Ali eu nunca tive intenção de ser política, gestora pública. Aí eu falei, não, vamos para o mercado. E aí eu fui para a consultoria. Eu já tinha ali uma vontade de empreender, mas não dá para você empreender sem conhecer o mínimo. Você tem uma experiência, ali, né? de mercado. Isso é bom até você falar, né? Você entender um pouquinho como funciona, né? Não dá, até dá, mas fica muito mais caro, porque você tem que conhecer o mercado, ver se o produto, o MVP, é o mínimo viável. Então, aí eu fui para a consultoria e aí eu percebi que tinha uma dor das empresas em relação a pessoas com deficiência, porque tem a lei de cotas, empresas com mais de 100 funcionários é obrigado a contratar pessoas com deficiência aqui no Brasil, e acima de 1.000 são 5%. Então, 5% de uma cota de uma empresa de 30 mil funcionários, 100 mil funcionários, é muita gente. E aí tinha essa dor do mercado, e aí eu falo que na minha vida tudo parece que o não, às vezes vai dando certo, sabe? Não é o que parece, e abrindo alguns caminhos. E aí eu, por acaso, tinha ganhado uma pós-graduação, tinha sido convidada pela equipe do Romeu Sasaki, que é um grande professor ali de inclusão, foi quem trouxe a inclusão da pessoa com deficiência para o Brasil, a fazer uma pós lá na Unifesp de emprego apoiado. Eu falei, nossa, né, uma pós, né, com o Romeu, né, enfim. Foi bem na mesma época. E aí eu peguei, estudei muito emprego apoiado. Você fez um case, assim. E aí alguns conceitos do emprego apoiado a gente acaba usando na Reponto. Aí, nesse meio do caminho, eu fui para a consultoria, fui entender mercado, fui conhecer, e aí, em 2019, foi quando eu fundei a Reponto. E aí, em 2019, eu resolvi montar a Reponto, que aí eu já conhecia o mercado, e aí já tinha uma experiência, e aí eu resolvi tomar coragem e empreender. Eu acho ótimo essas histórias de mulheres que empreendem, né? Isso acho que é uma das coisas até que eu trago aqui para o podcast, que são histórias de pessoas que também fazem a sua causa virar pauta na imprensa, né? Então, por que isso, né? Porque você chegou aqui e você falou, eu quero ter um posicionamento, quero estar na imprensa e tal, e daí você começou a me contar a sua história. Você começou a empreender no meio de um processo que você estava fazendo uma fertilização, é isso? Eu comecei... Tudo junto? Foi sempre tudo junto. Eu casei em 2018 e, por acaso, meu marido também empreendedor e tal, que foi uma coisa, quando a gente se conheceu, o que você faz? Eu sou empreendedora. Ai, que legal! E você acha legal? Eu acho muito legal. Você estava empolgada? Fiquei bem empolgada ali, que ele era empreendedor, porque eu já tinha essa intenção. Aí, em 2019, a gente já sabia que tinha intenção de ter filho, mas nunca, depois ali dos 35, eu casei aos 36. A coisa não é tão rápida, né, para as mulheres. E aí a gente começou a tentar, mas chegou um momento que ou você vai para a fertilização, ou vai ficando cada vez mais difícil, ali chegando perto dos 40. Eu falei, vai ter que ser tudo junto, porque é tudo junto mesmo. O relógio tá tic-tac, o relógio tá tic-tac. E chegou a hora de eu empreender e, enfim, vai ser do jeito que tiver ser.
Eu sempre penso, tem que dar certo. Então não tem opção de não dar certo. E aí, 2019, a gente ia começar a fertilização. Aí, não, mas vamos tentar mais um pouco. Começamos a ver os médicos e tal. 2020, que a gente ia fazer, deu pandemia. E a gente tá aquela correria de 2020, ninguém sabia o que ia acontecer e tal. Não, vamos esperar um pouco. Mas aí 2021 eu falei, não, o relógio biológico já não tá ali, tem que fazer agora. Que aí eu já tava com 38, 39 anos por aí. Aí eu falei, não, tem que fazer. E aí na época eu tinha uma sócia, aí juro, na mesma semana eu fazendo a fertilização. Você tinha aberto a Reponto com uma sócia. Com uma sócia. E aí, no dia, aí a gente decidiu ali separar, tal, né? Mas foi uma questão amigável, tudo. Mas no dia que ela falou, eu tô saindo, que ela arrumou uma outra oportunidade, foi o dia que eu fiz a implantação. Nossa! Foi assim, exatamente, sabe? Mesmo dia, eu falei, meu Deus do céu. Você estava apostando em 2 filhos ali, literalmente, né? A empresa 3, e os porque depois filhos, eram gêmeos, né? Exato. E aí, enfim, eu falei, não tem a opção de não dar certo. Vai acontecer. Só que eu ficava um pouco insegura de contar para as pessoas que eu estava grávida. Eu tinha acabado de contratar 2 pessoas para a empresa. E aí, como era final de pandemia, era muito home office e tal, isso acaba ajudando em algumas coisas. E aí eu falava, a minha sócia acabou de sair, como é que eu vou falar que eu tô grávida de gêmeos, né? As pessoas não vão ter confiança. Eu sabia que ia dar certo, mas, né, as pessoas não me conheciam direito. Eu falei, não vou falar não, vou esperar. Aí eu fiquei esperando, aí só quando não dava mais ali para não falar, já tinha passado do 6º mês, eu contei que eu estava grávida. E aí no final, assim, para os clientes eu só contava quando, assim, tipo, vem aqui, né? Eu falava, putz, eu não posso, porque eu estava de repouso, chegou um momento da gravidez, 28 semanas, grávida de gêmeos tem que ficar deitada. Você trabalhava da cama, da cama. Mas você continuou trabalhando? Trabalhando, com uma mão ali. Que coisa, no computador, né? E eu não contava. Não, a gente está gravando aqui no estúdio, e se vocês escutarem um ruído, um barulho, um bate-bate, a gente já fez aqui uma, né? Vai ler quem é o vizinho na hora do almoço que tá fazendo batuque. Então, assim, tá? Aqui a gente faz ao vivo, a gente deixa natural. Então é assim, tá, gente? Se vocês escutarem um barulho aí, vamos em frente que a entrevista continua. Flávia, eu acho importante falar sobre isso, né? Sobre gravidez e trabalho, empreender, porque a gente vem num mundo que fala muito, que questiona essa questão de tipo, postergar a maternidade, ou que as mulheres, quando se tornam mães, elas têm que largar a vida corporativa ou empreender. Eu acho que a vida corporativa, ela sim tem alguns desafios, né? Mas assim, empreender mais ainda que você tem que estar presente, né? Sim, você tem que estar presente. Mesmo mãe de gêmeos, você nunca, isso te impediu? Não, tudo bem, não tive licença maternidade, Sim, eu sei como é. Empreendedor não tem, né? Eu construí ali uma rede de apoio paga, porque eu também, né, meu pai, né, estava doente na época, meus sogros eram idosos, tal, não tinha muito jeito de construir. Fiz de um jeito, eu tive bons combinados ali com meu marido, que isso eu penso que é muito importante ali, né? Você ter bons combinados ali com o parceiro, quando você vai empreender. E aí eu fiz dar certo. É fácil? Não. Cansa muito. Sou uma pessoa cansada, sou. Sou uma pessoa cansada, é o melhor resumo de mamãe cansada, né? Mas não seria estranho se eu falasse que não, porque né? eu brinco com a minha terapeuta, eu falei, olha, eu acordo 5h30, ela só acorda 5h30 para você ter solidão, né? Porque é solicitação em cima de solicitação. Eu falei, eu tenho uma meia hora de sossego na vida. Exato. A hora que ninguém te chama. E quando acorda o filho, eu já fico desesperada. Eu falei, não, era meu horário, era meu horário. Exato. E eu às vezes trabalho 11 da noite. Mas por quê? Porque é a hora que ninguém me chama e que eu consigo responder. Dá para fazer um jeito, né? Dá para dar um jeito. Aí tem aquela pergunta que me fazem, como é que você tem uma vida equilibrada? Isso não existe equilíbrio, existem prioridades. Olha, gente, é uma psicóloga falando, tá? Existem prioridades na vida.
E e não dá para ser bom em tudo. Então, hoje minha vida é a minha família e aí ponto. As minhas prioridades são essas. Depois eu ponho a minha saúde, lá eu faço um treino, então, umas 4 vezes por semana eu tento ali, mas às vezes não dá para fazer e tal. Eu tento para me cuidar, para ter saúde para aguentar, que né? eu preciso. E o resto vai indo quando dá. Então, não dá para a gente se cobrar em estar ali em dia com tudo. E é engraçado como a gente tem umas histórias muito parecidas, porque eu também, eu ia fazer uma fertilização, eu falo que eu tenho meu milagrinho 1 e milagrinho 2, né? Não sei se eu te contei, mas assim, o Gabriel, eu estava preparada para fazer uma fertilização, e o meu médico, eu falei para ele, eu posso colocar só um, se eu fizer, porque eu tinha medo de ficar grávida de gêmeos, de ter que fazer repouso, porque eu falava assim, mas como é que eu vou fazer repouso trabalhando? E ele falou, não, se você quer muito e tal, a gente põe um só que daí no final, eu no meio do processo, eu ainda estava fazendo os exames de novo, repete aqueles e tal, eu fiquei grávida do Gabriel. Nossa. E eu estava justamente com 38 anos, não, eu estava com 37, porque ele nasceu, eu tinha 38, e daí eu engravidei, e agora, dia 30 de setembro, né, ele faz 9 anos, Nossa. E foi um desafio para mim profissional na época, porque eu tinha agência, então assim, mas eu me preparei para aquilo. Foi muito engraçado, porque eu me preparei. Eu estava já com a agência há alguns anos, mas eu tinha reduzido um pouco o número de clientes, eu tinha um time, mas eu tinha uma gerente que me ajudava muito. Então eu saí de licença. Todo aquele processo final, né, que a gente tem que acompanhar muito e tal, amamentei, curti, trabalhei igual, tipo, uma semana depois que eu tava em casa, eu tava fazendo contrato, coisa do tipo, assim, né, eu fiz pré-strip, grávida, trabalhei dando media training grávida, então assim, acho que assim, eu trabalhei até o último dia, quando eu disse assim, eu vou parar, né, uma semana antes, e era para dia 6 de outubro, daí eu parei no dia 29, no dia 28, na verdade. Daí, no dia 29 à noite, minha bolsa estourou, no dia 30 ele nasceu, né? Então, foi assim, nada impede, uma gravidez não impede, né? Não é falta de saúde, não né? impede. As pessoas têm uma ideia que você fica cansada, assim, as meninas brincavam aqui porque eu ligava o ar-condicionado, eu morria de calor e tal, mas eu trabalhava normal, eu aguentei, só que você falou que escondeu a barriga, eu quando engravidei do Fernando, que eu não estava esperando, porque eu tenho uma síndrome de Hashimoto, eu tive pós-parto do Gabriel, então eu fiz um tratamento hormonal, de tireoide, e eu quando parei o tratamento, que tinha regulado, eu achei que eu nem ia engravidar mais, e eu engravidei do Fernando, e eu descobri muito rápido, eu tinha sido mãe, né, em 2016, isso era 2017, eu não sabia como contar para minha gerente, eu tô grávida de novo. Eu falei, ela vai me deixar, gente. Então foi uma loucura, assim. Ou então aquela sensação, eu tava assim, nossa, agora que eu tô me sentindo inteligente de novo, porque só quem passou por puerpério vai entender isso. A gente fica um pouquinho mais lenta, porque a gente tá gerando um bebê e depois amamenta, dorme pouco, então eu me sentia lenta. Não sei se você deve ter tido isso também, né? Se sente lenta. Sim. Eu me sentia muito cansada porque é muito pesado, né? A gravidez de gêmeos, ainda com fertilização tem hormônio, é puxado. Não tem como não falar. Eu falo assim, eu falo um pouco de maternidade, eu acho que é isso, nada impede uma gravidez. Eu tive o segundo também, a mesma coisa que você com rede de apoio pago, ou a minha mãe, que eu trazia ela super me ajudar, e funcionou super, sempre deu certo, os meninos, eu sou super presente, e a minha carreira, eu dizia pra mim, meu sonho é ser mãe, mas eu não posso ser só mãe, então eu preciso ser mais do que mãe, né? Eu sempre tive isso também, eu preciso ser mais do que mãe. Eu gosto de trabalhar, até às vezes eu falo que trabalhar às vezes até me relaxa. Então, não dá, e são duas coisas que são importantes, então dá para dar um jeito. E como é trabalhar com inclusão, né, com recrutamento e inclusão de profissionais com deficiência, né? Porque é uma coisa bem específica, eu acho que é uma assinatura importante para você no teu trabalho, né? Como que é? Porque a gente tem lei de cotas e tal, mas como que é trabalhar com esse profissional, assim, o que você sente em relação a isso, né? É bacana quando a gente vê que dá certo, porque você vê o quanto que você impactou quando você inclui uma pessoa, que não é só a pessoa, é a família, tudo, né? que muitas vezes acreditava daquela pessoa, a própria pessoa. Ou acha que ela vai ser dependente, né, da família pro resto da vida, coisa do tipo, exato, porque trabalho não é só o dinheiro, é tudo ali, né, a conquista que a pessoa tem, né, a gente não trabalha só pelo dinheiro, não, o dinheiro é importante, claro, mas não é só isso. É realização, né, Tem uma capacidade, realização,
tem a questão da pessoa se desenvolver, ser promovida. Então, é bem legal ali quando você vê, sabe, que você impactou e na empresa também, ali a equipe também aprendeu com aquilo, porque a inclusão da pessoa com deficiência, ela te convida a rever um pouco o jeito que você estava acostumado de fazer as coisas. O jeito que você estava acostumado a selecionar para uma vaga, o jeito que você estava acostumado a lidar ali com o onboarding, com a gestão. Então, às vezes você precisa dar rever para fazer aquela inclusão e muitas vezes o jeito que você reviu era um jeito que melhor do que você fazia. Então, você revê conceitos, você promove um exercício, assim, é praticamente isso, né? Exato, você promove um exercício, isso é muito legal. E com as empresas, assim, isso você está falando com o lado né, com as pessoas, e com as empresas, assim, você vê também que as empresas também, elas sentem esse impacto? Eu sei que ela tem uma necessidade de cotas, a gente sabe também, né? Sim, sentem, e aí a gente vê quando recebe os feedbacks, que quando a gente começou o trabalho, estava lá com a cota devendo, né, pessoas ali, que não estava cumprido, e agora está com mais pessoas e está vindo muito mais de uma forma mais natural nas áreas. Então você vê uma evolução, isso é muito bacana. E uma evolução, acho que pessoal também, pessoal, né? Dos líderes, também, né? Dos líderes, da equipe. E você tem alguma história, assim, que você pode contar pra gente, assim, que te inspira, ou que, né, uma história de alguém que se desenvolveu, assim, que você que fez esse recrutamento? Tem várias histórias, né? Mas eu penso que assim, não tem nada que me deixa mais feliz do que uma pessoa, na época que eu mesma que fazia vaga, vim falar comigo depois de muitos anos e lembrar do trabalho que foi feito. Então tinha uma menina que eu entrevistei ela lá atrás, assim, 7, 8 anos atrás. O sonho dela era ser engenheira de automobilística. E na época era para uma vaga numa automobilística, mas era uma planta que não tinha ali uma acessibilidade necessária para ela. Ela tinha uma deficiência na perna e assim, ia ser ruim para ela se locomover e tal. E não era dentro da engenharia, era uma vaga de assistente e tal. Aí eu falei, espera um pouco, que assim que eu tiver uma vaga dentro do setor de engenharia, que aí era na planta mais acessível, mas era dentro da engenharia, que era o sonho dela, eu falei, eu te chamo, segura um pouquinho. Aí passaram uns meses, veio a vaga da engenharia, eu lembrei dela, claro, e entrevistei, deu super certo, foi aprovada, tal, né? A única coisa é que depois os gestores queriam todo mundo igual a Giovana. Sim, claro, né? E se cantaram com ela, né? O pessoal da engenharia, na época, mas meninos da engenharia da área. E outro dia ela me marcou no LinkedIn, que ela falou, lembra? Eu não decepcionei, olha só, eu crescendo aqui na empresa. Ela já foi promovida algumas vezes, ela é engenheira hoje. Que legal. É líder, eu falo... Que legal, que legal. Isso não tem preço. E hoje, para você, tem isso, mas como você está à frente da empresa, hoje você não consegue mais estar, né? Como você disse, não faz mais esse operacional, né? Mas como que é para você também delegar isso o que você tem trabalhado no processo de recrutamento para agilizar ou ajudar essas pessoas? A gente vê muito, eu trabalho muito a questão de processo, cada empresa tem um processo, a gente tem que se adequar. Muito também, estuda muito processo, né? Otimização de processo ali, do processo de recrutamento e seleção, para ele ser mais eficiente. Então, a gente estuda muito, eu tenho estudado muito inteligência artificial, porque chegou para ficar, querendo ou não. Então, o processo de recrutamento tem, né, a atração do candidato, tem a triagem, a abordagem da pessoa, oferecer a vaga, a entrevista, e aí a gente manda para a empresa. A gente sempre traz indicadores para a empresa de quantos que passaram pelo nosso processo, quantos recusaram, por que recusaram, que a empresa tem que ter os dados ali, se precisar de alguma flexibilização. E também a gente trabalha muito ali com a eficiência, não tem jeito. Então, toda essa etapa tem que ser eficiente, então é aí que eu tenho trabalhado para colocar a questão de inteligência artificial, a questão
de tecnologia, mas aí que eu penso é que assim, a gente também não pode perder a parte humana, então... Porque essa parte de inteligência artificial e tecnologia é na triagem, é o primeiro filtro, vamos dizer assim, Sim, a primeira peneira, filtro, você né? oferecer a vaga para a pessoa, você verificar se ela tem os requisitos inegociáveis da vaga, então aquela história, né? Se é uma vaga de engenharia, a pessoa tem que ser engenheira, né? Então, Sim. se ela tem ali o laudo. Um funil, né? O funil de seleção que é muito parecido com o funil de vendas. Então, se ela se qualifica ali para ver se ela tem os requisitos inegociáveis, e aí depois disso se oferece a vaga, e aí a entrevista. E aí na entrevista, a gente nunca pode perder, na minha opinião, a humanidade ali da coisa. Então, ainda de mais entender nessa área que você atende, né? exato, e se faz sentido para a empresa e para a pessoa. Então, porque tem que, se a pessoa não estiver alinhada ali com a cultura da empresa, também sabe que não vai dar certo. Porque não adianta. E é mais desgastante também, porque a pessoa Exato, tem uma adaptação grande, né? exato. Porque é a história, né, que você contrata por hard skills, né, pelas competências técnicas, você demite por comportamento, mas a pessoa pede demissão porque não se alinha com a cultura. Então, precisa ter esse olhar ali para ver se vai dar certo esse fit cultural. Então, tem tecnologia para ajudar? Tem, mas também tem que ter ali um olhar humano e um olhar também para ver quais apoios que a pessoa precisa, porque pessoa com deficiência tem, depende, não é porque a deficiência física que vai precisar dos mesmos apoios, né? Então, deficiência visual, depende muito da pessoa ali, da reabilitação que teve, às vezes não precisa de adaptação, então precisa entender ali. São muitas nuances. Muitas nuances. É muito individualizado. É individualizado, né? É individualizado. Tá, então... porque você também tem deficiências físicas e também tem as deficiências também cognitivas, né? Ou não? Sim, intelectual, física, aí que se enquadram nos critérios da lei de cotas, auditiva, psicossocial, então é bem individual, então tem que entender ali para... O maior volume hoje são empresas para completar essa cota. Mas existem empresas também que têm poucos funcionários, mas que também buscam o teu serviço, assim, para fazer a inclusão desses profissionais? Tem, mas é um número menor. Precisa ter uma conscientização maior disso. Precisa. É que é muito difícil, você acha, para as empresas pequenas terem... Não é que é difícil, é que também não chegam na gente, porque fazer seleção, a empresa só vai contratar se realmente ela não consegue fazer, né? Uma empresa sempre vai fazer conta. Então, pessoa com deficiência é uma vaga que dá mais trabalho de fazer, demanda mais tempo do time. Então, acaba contratando a gente para fazer. Mas empresa menor, geralmente tem pessoas ali para fazer essa seleção, então acaba não chegando muito na gente. Mas eles acabam não contratando também esses profissionais, porque eles não têm o know-how, né? Não tem... Exato. Não tem, muitas vezes não tem o know-how e não sabe como fazer, aí acaba não rolando, né? Não contratando. Entrando um pouco mais para essa questão de recrutamento na parte de seleção, falando especificamente, né? Eu sempre tive uma dor que é encontrar profissionais, né? E a gente escuta os dois lados, né? Os profissionais reclamam que não tem retorno sobre as vagas, ou que as pessoas, né, não entram no horário marcado. Eu já tive experiência, já fiz quadros faca na bota, assim, que a pessoa marcou comigo, eu entro lá e a pessoa não aparece. Eu entrei num outro processo e tal. Mas, assim, a consideração não existe com a outra parte, com a agenda, né? Então, como você vê hoje o profissional, né, se posicionando em relação a isso, né? Tanto ele, do comprometimento dele, quanto com a empresa. Aí é independente de pessoa com deficiência, são pessoas. Profissionais, Tem bastante disso dos dois lados. Né? A empresa que marca com a pessoa e não entra no call ou na agenda, esquece de avisar, e a pessoa que também resolve não ir ou não se interessa mais pela vaga e não avisa. Eu penso que assim, as pessoas têm que lembrar muito da reputação, sabe? Porque fica chato, né? Você não marcar e você não respeitar o tempo do outro. E aí a história, voltando para a maternidade, falo, gente, mas é porque eu passei mal, fiquei doente. Falei, gente, eu juro, quando estourou minha bolsa, eu peguei meu celular, que não estava indo para o hospital, e mandei um áudio para as pessoas que
estavam esperando o meu retorno, que eu tinha Que agenda. você Eu falei, tinha olha, estourou minha entrevistado. bolsa, eu não sei, não era candidato, mas eram É uma pessoas. responsabilidade, Eu falei, né? olha, estourou minha bolsa, eu vou ficar ausente. A pessoa, nossa, Flávia, vai lá. Tá? Eu falei, gente, mas eu acho que é um respeito, custa mandar um áudio para a pessoa. Uhum. É muito difícil ter acontecido alguma Gente, coisa com a depois dessa, da pessoa. estourou a bolsa, ela avisou, você vai ficar até com vergonha, né? Como, olha, não desmarcar com a pessoa. Então, mas custa mandar um. Hoje com o celular, você não tem trabalho. Ou então manda para uma pessoa e pede para avisar as outras. Uhum. É um respeito ali Ou põe com até o uma tempo do mensagem no outro. WhatsApp, né? Exato, é um respeito com o tempo do outro. Precisa ter uma conscientização maior. É. Eu vejo assim, que às vezes a pessoa está num processo seletivo também, eu já passou, e ela tá conversando com mais empresas e tal, e daí uma delas fecha, eu tive um caso que ele fechou comigo a pessoa, ele veio aqui, fez tudo, não sei o quê, saiu daqui, não respondeu mais mensagem, não respondeu mais o telefone, nada. A pessoa não sabe Então, dizer, não, eu não quero, eu recebi uma outra proposta. Qual é o problema de dizer, olha, eu não tenho mais interesse porque eu recebi uma que era mais perto da minha casa, que tinha um salário maior. exato. Eu não sei qual é o problema, mas sabe as pessoas que nem relacionamento, que não sabem acabar, e dá ghosting? É assim, tem ghosting do trabalho. Tem direto. E eu falo, gente, avisa o recrutador se você está em outro processo. Porque assim, aí pelo menos o recrutador tira um plano B, sabe? Porque a pior coisa é aquele candidato que declina na hora da admissão, porque aí você já matou todo um SLA de processo seletivo. Sim, você descartou pessoas que podia ter sido, né? O gestor já vai ficar sem a pessoa por pelo menos 30 dias. Avisa, porque é normal, a pessoa está em vários processos e no fim do dia todo mundo quer ganhar mais, trabalhar menos e mais perto. Sim. Então não tem problema preferir outra vaga, mas avisa, não fecha a porta. E tem dicas que você dá para conduzir bem uma entrevista, assim? A gente fala, né, de ter uma comunicação clara, que nem você falou, né, abrir também, né? Porque eu sinto que tem, às vezes, essa questão que as pessoas ficam muito inseguras numa entrevista e elas acabam escondendo ou mascarando coisas. Que dicas que você daria, assim, para alguém que vai fazer uma entrevista? Para a pessoa contar ali, né, a trajetória dela, né, tem aquelas coisas básicas, né, de não falar mal dos outros e de... Pega muito mal quando fala de um gerente, uma pessoa que foi... Fica ruim, fica estranho, sabe? Todos os lugares que você passou te perseguiram, fica um pouco esquisito. Não é uma coisa, tipo, é recorrente. É recorrente. E assim, ser transparente. Então, dos dois lados, do recrutador, alinhar os prazos com a pessoa. Então, eu falo para o meu time, alinha os prazos. Que, olha, a expectativa de admissão é no dia 1º de novembro, por exemplo. Porque as empresas têm os seus prazos. Que tem que ser, não é de um dia para o outro que se contrata alguém numa empresa grande, principalmente. Não tem seus prazos. Então, alinhar esses prazos com o candidato, porque a pessoa vai sabendo que não sumiu, né? Muitas vezes. Então, que tem ali que está dentro do prazo. Tem uma viagem, fala, vou estar fora, sei lá, alguma coisa do tipo, o gestor vai tirar férias, tal. Então, já vai alinhando esses prazos. E o candidato, a mesma coisa. Já teve candidato também que, quando está na entrevista final ali, aí é aprovado e fala, olha, mas eu tenho uma viagem comprada em janeiro. Só que já tinha que ter avisado antes, porque aí já tinha que ter combinado ali com a gestão da vaga, que ia ficar sem aquela pessoa um mês. Então, avisa antes, porque se não for aceitar, pelo menos você não fecha a porta. Porque senão pode acabar dificultando todo o processo, né? E também a questão de alinhar a expectativa. Quando te abordam para uma vaga, se você já quer saber de benefício, de salário, já pergunta ali para o RH, para a pessoa que fez a seleção com você, ou alinha para quem que você tem que perguntar. Porque empresa grande é muito desconfortável, porque ali o gestor da vaga às vezes nem sabe. Nem sabe o valor do tipo salário, de detalhe. por exemplo, não sabe. Às vezes não sabe. E a pessoa chega lá e fica querendo barganhar. E é um péssimo momento para barganhar.
Então, já tem que, a linha do começo ali, a linha fica tentando barganhar horário e tal, já conversa ali com a RH, com a pessoa que fez a primeira entrevista, de horário, de salário, se dá para barganhar ou não, às vezes dá, mas às vezes não dá, é aquilo e pronto, porque senão a pessoa acaba perdendo tempo e se queimando de bobeira também. Isso tudo, então, tem que ser na Alinhado primeira, antes, na primeira. primeira seleção. Todas as dúvidas. Mas, às vezes, a pessoa não está preparada, ela não sabe, daí ela vai atrás depois e tal. Mas pergunta para a pessoa ali que está fazendo o agendamento, a intermediação. Se essa pessoa não souber, então para quem que eu posso perguntar? Não chega lá na entrevista final com o gestor e começa a querer negociar coisas que muitas vezes não dão para ser negociadas. Às vezes é um diretor que tipo, nem quer saber, né? Ele já Exato, vai ficar até com bode de você, né? Exato. Queima a entrevista de bobeira. E você, dentro desse processo aí de entender, né, quais são os dados que você falou, né? Como que hoje você acha que as empresas buscam esse trabalho, né, de recrutamento? Elas buscam pensando mais em dados, é capacidade de atração? Qual é o diferencial para você hoje? Eles querem, toda empresa quer que seja mais rápido a entrega. Mas eu brinco que não é um produto, é um serviço. Então, não é algo não tá na prateleira. Não tá na prateleira para não ter entrega, não tá. Então, eu também a gente não vai ficar entregando candidatos sem minimamente entrevistar, validar, porque aí é um de serviço. E aí a empresa... Só vai dar trabalho, é retrabalho, né? Exato. E aí também, a empresa, se for isso, contrata um banco de currículos. Mais fácil do que uma empresa que faz seleção. Então, é um outro serviço. Então, eles querem rapidez, mas a gente também busca como diferencial entregar dados de quantas pessoas passaram pelo processo, quantas recusaram, quantas não deram retorno, porque muitas vezes acontece também, né, da empresa querer alguém sênior, mas com uma remuneração de júnior. Daí vocês conseguem apontar aí lá a gente que, consegue as pessoas apontar. Não aceitaram o salário, por as exemplo. pessoas com esses requisitos aqui que vocês estão pedindo estão ganhando tanto. Porque no corporativo não adianta falar, eu não achei. Gente, não achei mimimi. De recrutador, você tem que falar, olha, eu achei tantas pessoas para esses requisitos, os profissionais estão ganhando esta faixa, ou estão nessa remuneração, ou estão, enfim, estão nesse patamar. E aí você consegue ali dar oportunidade para a empresa tomar a decisão, se vai flexibilizar, se vai aumentar a remuneração, o que vai fazer. Então, dados, eu penso que é essencial ali no processo seletivo. Você também não é você tá que nem das minhas, não é do mimimi, né? Mas eu sou uma pessoa que falo que sempre vejo o copo mais cheio, mas todo mundo que eu converso diz que tem dificuldade para contratar. Nos últimos tempos a gente sabe que, né, tiveram muitos programas, muitas coisas que fizeram as pessoas começar a não querer mais ter um emprego, vamos dizer assim, um trabalho, né? Para você deve ser ainda mais difícil, né? Mas você acha que isso realmente é uma realidade atual? Ou porque não, assim, a gente antes acompanhava índice de desemprego, hoje não é mais uma notícia nem na imprensa falar sobre desemprego, né? Não, hoje a pandemia mudou muito o mercado. Então hoje as pessoas buscam muito mais home office, híbrido, porque elas viram que dá para fazer, né? Só que as empresas querem voltar presencial, por quê? Porque dá muito mais trabalho de fazer gestão no home office. E não é todo mundo que é responsável, então tem que ter muito mais confiança do time com um time remoto do que num presencial. Apesar de eu continuar com a minha teoria, que quem não faz, não entrega, no home office é a mesma que fica conversando no café e também não entrega, é a mesma pessoa. Às vezes, que às vezes eu acho que a pessoa não tem uma disciplina de trabalhar em casa, consegue separar as coisas, mas é a mesma pessoa que conversa demais no café, né? Conversa demais no café é a mesma. Então, mas dá um Ela trabalho... vai enrolar de qualquer forma. Mas dá mais trabalho, sim, de fazer gestão. No home office... Tem que investir mais no meio ali, né? No home office eu tenho um time remoto e o desafio às vezes é saber se a pessoa não está fazendo
ou se a pessoa está com dificuldade. No presencial é mais fácil Você pergunta, identificar. E você saber também, sentar do lado, explicar. Então, esse tem sido um desafio. E também a questão das vagas de entrada, as pessoas não estão mais querendo trabalho em escala, está mais difícil de encontrar profissional. Trabalho fora do horário comercial, para essas vagas de entrada, porque o que eles antigamente trazem? Eu atendi muito contact center, né, call center, e era o primeiro emprego. Eu lembro que o pessoal se orgulhava de dizer, é o primeiro emprego, então, mas ninguém agora quer trabalhar no contact center. Não, porque eles falam, para ganhar um salário mínimo, eu consigo fazer isso com um MEI, ou com um trabalho informal, eu consigo chegar nesse valor e não preciso cumprir horário. Então a cabeça do brasileiro mudou muito, mas aí é uma questão aí que a legislação vai ter que repensar um pouco, as empresas também, porque, enfim, para atender essa demanda. A gente chegou já nessa realidade de países, né, desenvolvidos, apesar do Brasil não ser, né, como são nos países desenvolvidos, que a gente um pouquinho não vai mais ter essa categoria de empregados, não é subemprego, mas são assim, por exemplo, né, limpeza, serviços de portaria, esse tipo de coisa assim, que vai faltar mão de obra, não vai mais conseguir encontrar essas pessoas? Você acha? No Brasil também já estamos nesse estágio? Aí já tem sido mais difícil. Meu prédio é portaria remota. Então, uma tendência, a gente tem um zelador, né? Tem uma pessoa que limpa também. Mas tem algumas coisas que ainda que faz falta. Então, eu te perguntei isso porque o síndico do meu prédio falou, ele disse, olha, eu não consigo mais um porteiro quando falta alguém, porque agora esses porteiros que vinham num extra, eles fazem Mercado Livre, eles ganham mais. Exato. Então eu falo assim, vai acabar com essa coisa de diaristas, de coisas do tipo, né? Não vai mais encontrar esse serviço, né? Quando as crianças nasceram, eu tenho uma diarista que vai 2 vezes na semana lá em casa, há muito tempo, a gente se dá super bem. Eu propus para ela, a primeira coisa, né, se ela queria ir todo dia, né, eu registrava e tal. Sim. Ela falou, Deus me livre, um trabalho de sexta-feira. Adoro! Ai, gente, meu sonho, quando eu comecei a empreender, eu falava, eu não vou trabalhar sexta-feira. Tô tentando até hoje, Eu também. Ela falou, não trabalho de sexta-feira, o que eu ganho, você não vale a pena. O que você vai me oferecer não vai valer a pena. Aí eu até falei, não, mas se eu te oferecer tanto, não vale a pena. E eu acho que ela tem razão. Ela tem razão. Ela tem toda a razão. Isso foi, né, não foi agora, né, já faz alguns anos. Então, tem ficado mais difícil, né? Tem ficado mais difícil. E entrando um pouquinho na área de comunicação, né, de posicionamento, você falando muito disso, né, que você teve sempre posicionamento claro com seus clientes, né, como que funciona a realidade, né, colocando a realidade, né, não dizer que vai entregar e não entregar. Você acha que isso é uma coisa que se você se tornou um diferencial para os seus clientes, esse posicionamento? Com certeza. Esse é interessante, porque eu falo que a empresa acaba se consolidando algumas chatices minhas. Então, né, um material bem entregue, bem escrito, que eu sou bem chata com o time, que é uma chatice minha, acaba sendo um diferencial que os clientes gostam, e essa questão ali de falar a realidade. Eu quero 50 motoristas com deficiência. Eu não vou vender esse serviço. Tem isso, não existe. Se você conseguir, me conta, eu realmente vou ficar feliz. Mas é uma categoria que acaba tirando algumas deficiências que enquadram na lei de cotas por conta da legislação de um motorista profissional. Então, eu nunca vou falar que é impossível, daria, né, daria para adaptar, daria, mas tem uma legislação ali, tem diversos pontos ali que se você chegar em 50, fica muito complicado. Então, eu não vou sair vendendo, ainda mais se a empresa não está disposta ainda a flexibilizar nada, né, dessas funções. Então, eu não vou chegar lá e sair vendendo algo que a gente já sabe pela experiência que vai ser difícil de entregar. E aí, quando tem a vaga e a gente vê as exigências que a empresa tem, que tem no mercado, a gente sempre vai dar os dados ali para trazer, temos
Isso. A gente sempre, claro, que vai mirar na lua e tentar entregar pelo menos 3 candidatos, perfil certinho, sem flexibilizar e tal. Mas a gente brinca que às vezes acerta nas estrelas quando a gente fala de vaga afirmativa. Sim. Então, mas aí a gente tem que trazer os dados ali do que foi feito. E você vê mais empresas fazendo essas vagas afirmativas, assim, não só com deficiência, né? Você tem visto que o mercado ele está mais se posicionando mais sobre isso? Porque às vezes a gente via umas seleções, virava até pauta na imprensa falar, né? Quando a Magalu fez aquela seleção para pessoas negras, né? Sendo criticados. Tem sim. De uns anos para cá, depois que a Magalu fez, algumas empresas começaram a fazer. E para mim esse que é o futuro. Não adianta você só ficar com lei de cotas. O que eu gostaria? Que não tivesse a lei de cotas. Mas e a Reponto? A Reponto vai se reinventar, evoluir como qualquer empresa. Mas a ideia é que na geração dos meus filhos não se precise falar em lei de cotas, a sociedade já esteja madura o suficiente para contratar as pessoas, independente da deficiência e do grupo subrepresentado. E assim, falando nessa parte de empreender, né, e puxando um pouco o meu lado para o lado de comunicação e tal, como você acha que tipo, a comunicação, a assessoria de imprensa, a reputação também ajuda para você se posicionar no mercado? Ajuda muito porque vocês que mostram a gente para o mundo. Então, se não é o trabalho de vocês, a gente continua ali atrás da mesa fazendo trabalho muito por indicação, sem as empresas e sem o mercado conhecer a gente. A assessoria, eu falo que eu estava conversando até com uma empreendedora essa semana, falei, se eu tiver que te dar uma dica de marketing, escolha, se tiver que escolher entre mídias sociais, PR, newsletter, outros questões de marketing, vai em PR. Nossa, ó, viu? Hoje vai virar um case aqui. Mas sabe que eu já escrevi bastante sobre isso também, que ainda é um investimento versus retorno muito baixo, né? Ao invés de você fazer tráfego, às vezes, né? As pessoas começam... Esses dias eu fui numa empresa só para falar um pouco sobre essa questão de... Eles queriam fechar com uma agência para fazer todo o tráfego do site. Então, antes de vocês pensarem no tráfego do site... Vocês têm que pensar no inbound marketing de vocês. Então, assim, o site tem que ter conteúdo, vocês têm que pensar nisso. Talvez investir em PR antes, para vocês construírem uma reputação e tal. E as pessoas, às vezes, querem um retorno imediato, né? Assim como você tem esse problema nas vagas. E daí não entende que você tem um processo que precisa ser criado, né? Exato. E o tráfego, a gente brinca que é um leilão. Sim, não, um cassino. Você vai ficar dependendo dele o tempo todo, né? E quanto mais você gasta, mais você vai ter que gastar. Pode funcionar, mas você tem que ter ali uma base, um posicionamento. Não dá para fazer só tráfego. Então. E você tem, quando você é a dona da empresa, ainda mais você pode trabalhar o seu nome com a empresa, né? Então o trabalho de assessoria de imprensa funciona muito bem, né? Exato, funciona muito, principalmente para quem vende para a empresa. Sim, é o teu nome que vai estar lá, né? Exato. Flávia, a gente tem um quadro aqui no podcast que é o Café com Boas Notícias, né? Que eu sempre pergunto assim para o convidado, o que seria um café com boas notícias? O que seria uma notícia que você gostaria de ler ou até de você dar isso, né? Através de alguns artigos que você costuma escrever, né? O que seria uma boa notícia para você? Eu adoro notícia que um candidato foi contratado pela Reponto, foi promovido, teve um desenvolvimento ali, que nem eu falei ali atrás, né? Depois de alguns anos a pessoa lembra do trabalho que a gente fez e foi importante, mas a pessoa tá lá, tá brilhando, tá crescendo. Para mim esse é a melhor notícia. Esse é o teu propósito hoje? Esse é o propósito ali. Legal. E que recado que você daria aí para quem está querendo, então, aproveitando, né, quem é mãe ou quem é só empreendedora e quer empreender com, assim, que aprendizados que você teve ou que dicas que você daria para quem quer empreender também, né? Que resiliência, planejamento, não dá para fazer as coisas sem planejar orçamento, sem fazer um produto mínimo viável, para quem que você vai vender, qual que é seu público, como que você vai fazer. Isso daí tem que ter planejamento e tem coragem
Precisa muito no Brasil, né? E tem que ter também bons combinados com a família, principalmente com o parceiro. Porque exige dedicação. Empreender não é um trabalho que você tem horário para entrar, horário para sair, que nem num contrato de trabalho, quando você trabalha para alguém. Então, muitas vezes você vai ter que fazer um esforço maior ali, muitas vezes o dinheiro da empresa não é o dinheiro do seu bolso. Então, você tem que ter um bom planejamento e bons combinados ali com a família para dar certo. É porque não dá para, você ganha menos, mas assim, é um processo que você está investindo, né? Você então está investindo. Está investindo, né? Então, às vezes pode chegar a ganhar mais, né? Então, sim, é uma questão de... exato. A parte da empresa vai ser maior mas o risco é muito maior. Sim. Antes você tem que pagar todo mundo para depois, e não é algo que é de um dia para o outro. Então, é algo que você vai conquistando, que você vai trabalhando, e aí vai melhorando. Uma amiga minha já me está empreendendo, ela me falou, Flávia, isso daí meio que caçar vai comer? Aí eu falo, no começo até mas depois melhora. Depois vai, não é né? Depois a gente vai dando uma diferença, né? No início, dando uma assim, parece que você está pagando para essa trabalhar, sensação. né? Tá pagando para trabalhar, mais ou menos, no início, né? No início, sim, mas depois a coisa vai se acomodando, você vai aprendendo, você vai crescendo junto. E mas aí não dá pode parar certo. de investir, né? Não eu pode vejo parar você, de investir. Então, sempre estudando, melhorando, né? Sim, sempre estudando, sempre melhorando. Eu gosto de aprender, então, para você mesmo, eu já te pedi várias dicas ali, porque é legal ir aprendendo. E empreender, você acaba sendo convidado o tempo todo para aprender assuntos diferentes. Nossa, a gente tem que se reinventar o tempo todo, né? O tempo todo. A gente tem que estudar marketing, vendas, contabilidade, finanças, muitos assuntos. Então, eu gosto. Mas quem está empreendendo tem que gostar e também tem que ser divertido. Com certeza. Flávia, muito, muito obrigada por você ter topado, vir aqui contar um pouco da tua história. Hoje a gente falou um pouco sobre maternidade, sobre empreender, sobre mercado de trabalho, sobre muitos desafios que a gente tem aí hoje no mercado. E eu acho que esse case eu quis trazer para vocês entenderem que sim, existem, né, desafios, mas eles podem ser superados se você realmente curtir o que você faz, né, se dedicar e ir atrás. Né? Sim, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Obrigada por você ter acompanhado. Pode ser pauta, aproveita para encaminhar aí para sua amiga que está querendo empreender, que está querendo se tornar mãe, quem sabe pode ajudar ela. E também para quem precisa entender que o PR, assessoria de imprensa, também pode ser uma ferramenta muito importante para fazer esse branding, essa construção de reputação. E eu espero você no próximo episódio. Mas antes, não esquece também de avaliar o podcast, que é muito importante para a gente. Até a próxima semana.